Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade ao Deus soberano. Queremos te agradecer, Senhor, por mais este momento de oração, este momento de convívio com a Tua Palavra e com o Teu poderoso Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus, porque se não fosse o Senhor, nós não teríamos felicidade, não seríamos vencedores, não alcançaríamos misericórdia, não prosseguiríamos nossa vida, tudo estaria amarrado, tudo estaria, Senhor, ao ponto de desistência, mas por sua causa, por causa da sua palavra, por causa do seu poder, por causa de sua compaixão, por causa do teu Espírito Santo, nós podemos, Senhor, ter esperança de que todas as coisas são possíveis àquele que crê, de que as nossas dores, as nossas angústias, nossos sofrimentos serão, Senhor, superados e abençoada será a nossa vida, está a nossa vida por causa dos teus feitos poderosos, por causa da sua razão de viver, meu Pai. Recebe minha gratidão e adoração, que o Senhor possa abençoar as palavras no abrir dos lábios para chegar a cada coração, em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos mais uma vez em um momento de oração. Hoje, dia 10 de novembro de 2025. Nossa oração a toda hora, como Jesus Cristo é mencionado nas cartas de Paulo, no Novo Testamento. Quero lhe dizer, você que sempre está conosco, tem pessoa que ela não está conseguindo acompanhar, porque ela olha e diz, não é a mesma coisa, nunca vai ser a mesma coisa. Cada dia é um dia diferente, nós estamos trabalhando como Jesus é mencionado em cada carta, e logicamente a gente tem tudo para glorificar o nome do Senhor através dessas maravilhas que é o amor de Deus na nossa vida. E a gente não traz a mesma coisa. A gente aprofunda, porque a gente faz até 3 temas em cada livro, em cada carta, né? Sendo que o nosso objetivo é levar a pessoa a conhecer o que era como era que era visto, como Jesus disse aos seus discípulos, o que dizeis os homens que eu sou, que é o Filho do Homem? E depois ele disse assim, e vós, o que dizeis que eu sou? Assim também, conforme nós vamos falando sobre Jesus, você também vai avaliando o que Jesus é para você. Onde você se encaixa na pessoa de Jesus? Ou como Jesus se encaixaria na sua mente, na sua filosofia de vida, nos seus pensamentos, na sua relação com Deus? E se você vai querer Jesus para sempre na sua vida? Nosso subtema diz assim, na Epístola de Colossenses, Paulo reagiu aos falsos ensinamentos em Colossos, dando ênfase à divindade, à missão da salvação e à supremacia de Jesus Cristo. Está no capítulo 1, verso 15 a 23. Ele ensinou que o Cristo é a própria imagem de Deus, o Pai, o Criador, a cabeça da igreja, o primeiro a ser ressuscitado e o Redentor, tanto de Israel como de todos aqueles que confiarem no seu santo nome. Nosso versículo de ouro diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeito nele, que é a cabeça
de todo o principado, de toda a potestade. Colossenses capítulo 2, verso 9 e verso 10. Na verdade, inquestionável, diz assim: Cristo é a imagem de Deus, o Pai, que é o Criador, o cabeça da igreja, que foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, o que é o Redentor. Ele é a cabeça de todo o principado e poder e cumpre sua missão divina sob a direção do Pai. Apesar de ele ter todo o poder dado pelo Pai, mas ele está debaixo da direção do Pai. Ou seja, Deus é o Senhor de toda, é a cabeça maior, Jesus é a cabeça da igreja, e é a cabeça de todo varão, né? E o varão é a cabeça da mulher. E a mulher é o ser sábio que Deus colocou no mundo para, através dela, a vida se tornar mais linda e mais bela. Nosso destaque diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio do primogênito, o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Colossenses 1, 16, 17 e 18. Na leitura bíblica do assunto diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestisse do novo homem que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo em tudo e em todos, revestíveis, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3, verso 1 a 5 e também verso 9 ao verso 13. Que maravilha, né? Uma leitura maravilhosa. Essa epístola aos Colossenses, apesar de ela ter só 4 capítulos, mas ela traz uma elucidação tão profunda do mistério de Deus a respeito de Jesus Cristo e do domínio de Jesus Cristo sobre todas as coisas, que nós ficamos, quando a gente para meditar em cada versículo, a gente vê a grandiosidade dessa ação de Deus através de Cristo na terra, na vida dos homens. É algo assim extraordinário e é algo que nos traz segurança, que nos faz ficar bem, porque temos alguém que pode todas as coisas. Na Epístola aos Colossenses, Jesus é identificado por Paulo numa ênfase de sua supremacia e preeminência sobre toda a criação e sobre a igreja. Os principais títulos e descrição incluem imagem do Deus invisível. Jesus é apresentado como a representação exata e visível de Deus Pai. Olha que coisa maravilhosa. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. Jesus é isso. É por isso que ele dizia para Filipe, se eu não estou enganado, né? Quem vê a mim, né, vê ao Pai. Porque olhar para Jesus, principalmente para os seus atos,
para a sua fidelidade, para a sua pureza, para a sua santidade. Olhar para Jesus e ter a oportunidade de focar em suas ações, em seu amor, em sua misericórdia, em sua compaixão, faz com que a gente perceba um Deus tão amigo, tão companheiro, tão cooperador, tão conselheiro, um Deus que nos procura de todas as maneiras para que, através de sua bondade, Ele retire de nós todo e qualquer temor ou medo da derrota ou de fracassar, e Ele nos protege de todas as ações demoníacas, de todo o poder do inferno, se é que essa expressão possa existir, mas de todo o poder vindo do mal, das trevas. O Senhor é poderoso para nos livrar e nos dar sempre essa questão de confiança plena. Outra coisa, além dele ser a imagem do Deus vivo, ele também é o primogênito de toda a criação. O que quer dizer isso? Este título enfatiza que Jesus tem a primazia e autoridade sobre tudo o que foi criado e não que ele mesmo foi criado. Ele não foi criado. Veja aqui que ele foi. Olha a primazia de Jesus. Jesus foi o único que foi gerado no útero de uma mãe, de uma mulher. Jesus foi gerado pelo próprio Pai através do Espírito Santo. Não foi gameta daqui, gameta dali, como muitos falam. Nós não vamos nos deter nesse conhecimento. Jesus, então, foi o primeiro a nascer de uma mulher sem o contato físico do homem. Depois de muito tempo, a ciência veio provar que isso era possível. Isso era possível. De alguém ser colocado ali, né, como é colocado in vitro, ou barriga de aluguel, né, e aí ser gerado dentro de uma barriga, mas ter todas as características de DNA de duas outras pessoas. A outra questão é que Jesus foi o primeiro a morrer e ressuscitar. Não tem outro em toda a história humana que morreu e ressuscitou. Todos que morreram, morreram. Para ressuscitar, tiveram que ter o poder de Deus. O Senhor reagindo, o Senhor fazendo, o Senhor acontecendo na vida da pessoa. Mas Jesus Cristo não ficou no pó da terra. Jesus não foi corrompido, as suas carnes não se transformaram em nada, em pó, em cinza. Não, Jesus, ele venceu a morte e ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus também é o único mediador entre Deus e os homens. Então ele é o primogênito desta maravilha que é a questão do diálogo entre nós e Deus. Nós temos alguém que intercede por nós, alguém que advoga a nossa causa. Ele é o único que está na presença do Pai. Não existe outro. Ninguém. As próprias Escrituras encerram essa verdade dizendo que ninguém subiu senão aquele que desceu, que foi o Filho do Pai, do Pai Celestial, que foi Jesus Cristo. Outra coisa é que Jesus é o primogênito de toda a criação. Por quê? Porque ele foi que gerou, foi ele que criou as coisas. A Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, ele esteve no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Nada do que foi feito se fez sem Jesus. Então ele é o primogênito da criação. Foi ele que fez as coisas acontecerem, gerar, criar, aparecer. Através dele ser o verbo do Pai, que fez as coisas virem a acontecerem, a existência. Jesus também é o primeiro porque ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele, assim como ele foi o primeiro a criar todas as coisas através da fala do Pai,
ele também ele é o último que vai julgar toda a criação, todas as criaturas, encerrar todo o poder do mal debaixo dos pés do Criador. A Bíblia diz que ele entregará ao Pai todo o reino. Ele entregará os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Então, Jesus, a gente passaria muito tempo só falando, olha, nós já passamos aqui vários minutos falando só sobre o primogênito da criação. Criador e sustentador de tudo. Paulo afirma que nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele, para ele, e nele subsiste. Diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por causa dele. Primeiro Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17. Ele também é a cabeça de todo o corpo que é a igreja. Jesus é a autoridade máxima, o princípio vital da igreja. E os crentes formam o seu corpo. Diz assim, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência nele. Colossenses 1, 18. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos. Isso destaca a sua ressurreição como no início de uma nova criação. Nele começa todas as coisas. Ou seja, o antigo Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a vida. O antigo Adão trouxe o pecado, Jesus trouxe o perdão e a purificação do pecado. O antigo Adão veio e caiu. O Jesus Cristo, ele superou todas as dificuldades, todos os problemas, nunca pecou e não caiu. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele é maravilhoso. A plenitude de Deus, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Colossenses capítulo 1, verso 19. Indicando que toda a essência e poder divino estão em Cristo. Tudo se resume em Cristo. Tem pessoas que dizem que nós somos exagerados, inclusive existe aí alguém tentando dizer que a Bíblia só existe por causa da igreja, que a igreja veio antes que a Bíblia, que foi a igreja que deu origem à Bíblia. Não foi. Quem é a igreja que nasceu depois de Jesus Cristo ter sido levado aos céus? Quem é a igreja? Ela veio agora e já tinha todos os profetas, já tinha os reis, já tinha os sacerdotes, já tinha os patriarcas, e tudo estava escrito a respeito deles. Como que a igreja se coloca, e alguns acham que a igreja, e aqui eu estou falando da igreja romana, se acha na posição de ser maior que as escrituras, de dizer que sem eles a escritura não se fez. O próprio cânon da Bíblia, que encerra os livros da Bíblia, se encerra muito antes da igreja ser estabelecida como igreja do Estado. Nem existia essa possibilidade. A igreja de Roma ainda não tinha a preeminência quando foi se estabelecido dos pais da igreja, que foi estabelecido o cânon bíblico. Depois eles inventaram, eles colocaram um monte de coisa, mas não adianta, porque a Bíblia é anterior. A palavra de Deus é em primeiro lugar. Ela vem em primeiro lugar. Ela está acima de qualquer menção da igreja. O Redentor e Reconciliador, por meio de sua morte na cruz, Jesus reconciliou todas as coisas com Deus, estabelecendo a paz. Está escrito assim, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora,
contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte lá na cruz, né? Pela morte dele lá na cruz, para perante ele nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpados. Porque como que o homem pode se tornar santo? Como que o homem pode se tornar inculpável? Quando que o homem pode se tornar irrepreensível? Humanamente impossível. Os próprios apóstolos disseram isso. Quando eles disseram assim, duro discurso, quem conseguirá a viver isso? Né? E Jesus disse, para o homem é impossível, mas não para Deus. Porque Deus é que vai trabalhar a nossa vida. Deus é que vai trabalhar os esforços para nos tornarmos mais agradáveis a Pai. É Deus mesmo, através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica, através da palavra que nos lava, nos limpa, através do Espírito Santo que nos leva a conhecimento profundo a respeito do Pai e que nos leva à oração e à intimidade com o Pai. Se não fosse assim, nós não teríamos condições de nos tornarmos uma igreja inculpável, uma igreja irrepreensível ou uma igreja santa. Não tem condições, o homem é carne. Mas Deus, pelo poder santificador, glorioso, misericordioso que Ele tem, Ele pode. Está em Colossenses capítulo 1, verso 20 a 22. Cristo em vós é a esperança da glória. E Ele habita nas pessoas, sendo fonte de esperança e de glória futura, aos quais, diz assim, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, em vós esperança da glória. Colossenses 1, 27. E isso aqui prova que os gentios não tinham noção de quem era o Messias. Não tinham, na cabeça deles jamais entraria essa capacidade de entender o projeto de Deus. Porque mesmo Israel, convivendo com os anjos, convivendo com os profetas, convivendo com os patriarcas, Israel errou, falhou, pecou, caiu, vacilou, murmurou, foi ao cativeiro, voltou, continuou errado. Então imagina os gentios que não tinham conhecimento de Deus, que conheciam Deus através do que eles recebiam das pronúncias de Israel e daqueles que iam visitar Jerusalém e que na época de Jesus tiveram a oportunidade de saber, de ver milagres, de ouvir a palavra falada pelo próprio Cristo. Só se não fosse assim, os gentios jamais conheceriam a Deus. Porque Israel falhou no processo de proclamação da verdade, quando, em vez de fazer a vontade de Deus, de brilhar com os raios celestiais, eles erraram, mentiram, profanaram, idolatraram, murmuraram, eles vacilaram fortemente, eles ocultaram o próprio poder de Deus através de seu pecado, porque nós somos culpados quando nós não evidenciamos o poder de Deus em nós, através dos feitos, através das obras, através da confiança, da fé plena, que Deus não se deixa levar. A Bíblia diz que aquele que duvida é como a onda do mar. E esse tal não pode esperar receber nada de Deus. Veja, tal é a responsabilidade daqueles que acreditam em Deus, daqueles que proclamam a fé em Deus. E aqueles que, agora, se para esse já é juízo, imagina para aquele que não faz nada, não prega nada, não tem bom testemunho, não é fiel, não é responsável, não ama o Senhor, não acredita na igreja, não acredita no poder de Deus, não acredita na evidência do sangue de Jesus Cristo capaz de purificar, inventa história, inventa falsa doutrina, inventa heresias, para tentar puxar um Deus ou formatizar um Deus. Deus não pode ser formatizado por nós. Deus é antes de todas as coisas. Nós é que precisamos sermos formatizados por Ele. Então Jesus também é o cabeça de todo o principado e poder. O que quer dizer isso? Que não existe e nunca existiu
poder maior do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nunca existiu. Todo o universo, toda a existência, todos os mistérios, toda a ciência, não é nada diante de Deus. Nada. É vacilante aquele que diz que Deus é nada, que Deus não pode, que Deus vacilou, que Deus errou. É vacilante a pessoa que faz isso. Porque ela não se submete na razão de que Deus é maior, Deus é sábio, Deus é justo, Deus é puro, Deus é santo, 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 Deus é grandioso e Deus tem todos os segredos e mistérios em sua mente. Nada surpreende a Deus. Ninguém consegue surpreender a Deus. Então, se Satanás juntar todo o seu exército, se levantar contra Deus, será derrotado. Isso já está à prova. A Bíblia já fala quando eles foram lançados do céu por desobediência, por Satanás querer ser igual a Deus e convencer muitos anjos para estarem nessa luta para conseguirem conquistar os céus, e caíram. E aí vai chegar o dia em que também, em definitivo, eles caíram para a terra porque a terra já tinha sido criada por Deus. Deus ele estava no processo de organização da terra. E eles caíram aqui e caíram no mar, caíram nas matas. A Bíblia fala sobre essas questões. E eles causaram toda a desgraça para a vida do homem. Mas vai chegar o dia que o demônio e todos os seus comparsas espirituais, que são os anjos caídos, as autoridades, tem grandes autoridades. A Bíblia fala das potestades que estarão sendo julgadas e condenadas porque tentaram suplantar o plano de Deus. Tentaram destruir o projeto de Deus, que é o homem. Então ele é a cabeça de todo o poder. Ele tem autoridade suprema sobre todas as forças espirituais e terrenas. Diz assim: e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Colossenses capítulo 2, verso 10. Quando esse texto fala de principado e potestade, não está falando que ele existe, está se referindo aos anjos bonzinhos que obedecem a Deus, não. Esses principados e potestades, eles existem nas regiões espirituais, que eles foram lançados do céu, e eles existem justamente carregados de mágoa, de ódio, de rancor, carregado de toda coisa que não presta, na negrura das trevas, e ele estando cheio de ódio, cheio de desejo de vingança contra Deus, toda e qualquer pessoa que ele puder atrair para o seu lado, para combater Deus, para profanar Deus, para tentar humilhar Deus na sua criação, para falar contra Deus no seu poder, eles vão fazer. O diabo teve a coragem de ir na presença de Deus e acusar Jó, dizendo que Jó só servia a Deus, porque Deus cercava ele de todas as coisas. Ou seja, o diabo ele sempre vai encontrar desculpa para tentar nos derrotar. Mas Deus é bom e a sua compaixão dura para sempre. Nós vamos orar ao Senhor agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, mais uma vez estamos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por causa do seu amor, meu Pai. E desfrutamos, Senhor, da beleza da tua santidade, que é simplesmente, Senhor, o fato de que o Senhor está presente em toda a terra, de que o Senhor governa os céus, de que o universo estão dominados por ti e dirigidos por ti. Se não fosse o Senhor, a lua não estava no seu ocaso ou na sua órbita, a terra não estava na sua órbita, e, Senhor, as galáxias não existiriam dentro da organização que tem. O nosso cérebro, Senhor, não seria essa fonte de tanta informação, de tanta capacitação que ele tem para fazer cada membro nosso funcionar. Seja para andar, seja para parar, seja para se mover, seja para gritar, seja para falar, seja para dar sinais.
Tudo em nós é a prova da tua existência, de um Deus justo, de um Deus sábio, de um Deus além da nossa compreensão, de um Deus imenso, glorioso, não existe falha em ti. O Senhor é um Deus prudente, mas um Deus presente, um Deus capaz, um Deus justificador, um Deus santificador, um Deus que purifica-nos de todo o pecado. Então, Deus, eu quero te agradecer com toda a força do meu coração por tudo que o Senhor faz em prol das pessoas que oram conosco, que nos acompanham, Senhor, seja através dos áudios, seja através dos vídeos, Senhor, que estão chegando na sua rede, Senhor, no seu WhatsApp, no seu Facebook, enfim, meu Deus. Tudo a gente está fazendo para que mais vidas sejam abençoadas. Gostaríamos tanto, Pai, que as pessoas que escutam, elas pudessem se inscrever lá no canal, Senhor, no YouTube, para que elas pudessem ouvir o trabalho, Senhor, que está sendo feito, para alguém ouvir, para alguém escutar, para alguém sentir a Tua presença, para alguém, Senhor, acompanhar estas verdades. Porque nós não estamos, Senhor, aqui para brigar, para contender, para estar, Senhor, nos levantando contra um povo ou outro povo para dividir ninguém. Nós estamos aqui para anunciar o teu filho, buscar o teu filho, buscar a tua palavra, buscar o teu poder e se libertar através da crença do poder do Senhor, para libertar a gente do todo o pecado, Senhor. Porque é o pecado que nos causa problema. É o pecado que nos leva a desejar o mal. É o pecado que nos leva à violência. É o pecado que nos leva a viver uma vida de ódio, de rancor. É o pecado que nos leva, Senhor, a fazer a coisa errada, que nos seduz, meu Pai. Mas o pecado, Senhor, ele não é uma pessoa. Ele está inserido na nossa personalidade, no nosso caráter, nos nossos desejos da nossa alma. Por que será, Senhor? Porque o pecado entrou através do erro de Adão, da escolha de Eva, Senhor. E como eles foram nossos pais existenciais, tudo deles vem para nós, Pai. E nós também não somos inocentes, porque nós também temos desejos, nós também temos palavra, nós também tomamos decisões, nós também, às vezes, fracassamos, Senhor, nos nossos desejos, na nossa carnalidade. Nós damos ouvido ao mal, ao ódio, a querer brigar com as pessoas, se vingar das pessoas, maltratar as pessoas, humilhar as pessoas, Senhor. Muitos de nós pensam que é alguma coisa porque tem uma certa riqueza, porque habita nos melhores lugares de status, porque vive nos arranha-céus da vida, meu Pai, nos hotéis de 10 estrelas, Senhor. Mas, Deus, nada disso para ti é alguma coisa, porque brevemente, Senhor, aquele que há de vir virá e não tardará, e todos os olhos o verão. Teu filho virá, meu Pai. O teu filho, Senhor, que nos trouxe a salvação, que nos trouxe a porta do arrependimento, que nos mostrou a diferença entre nos humilharmos com arrependimento e entre, Senhor, ter algum remorso, porque nada disso nos aproveitaria, Senhor. Ter remorso por uma prática errada, Senhor, é simplesmente uma covardia. Porque se formos corajosos para pecar, temos que ser corajosos para nos arrepender de verdade e para falar diante de Ti e buscar a Tua face. Por isso, nesta hora, recebe a minha adoração, o meu louvor, a minha gratidão em prol de todas essas famílias, que milagres aconteçam, que pessoas sejam curadas, que famílias inteiras sejam restauradas, que a vida econômica dessas pessoas seja restaurada, Senhor, que haja a manifestação do Teu poder na casa, seja da viúva, do pobre, do necessitado, do aflito, do desempregado, Senhor. Seja, Senhor, no leito desta pessoa que está doente, esperando sua morte chegar,
Que o milagre chegue primeiro, Senhor. Seja na vida dessa pessoa que está no fundo do poço, está decepcionada, está se sentindo nada, Senhor. Que o Senhor possa desfazer este mal, pegar na mão direita dela, como o Senhor pegava na mão de Jacó e dizia: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu serei exaltado em toda a terra. Então, Senhor, eu creio que o Senhor tem todo o poder para abençoar essas famílias, para abençoar essas pessoas que estão comigo nesta oração. Recebe a minha adoração, meu louvor, abençoa a minha nação, abençoa o nosso estado, abençoa, Senhor, nosso município, abençoa nosso bairro, abençoa a nossa rua, abençoa todos nós, meu Pai, todos os nossos amigos, vizinhos, cunhados, cunhada, irmãos, irmãs, primos, sobrinhos, nossos filhos e filhas. Abençoa quem confia em Ti. Abençoa, Senhor, quem ainda não Te conhece e evidencia Teu poder. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, não só agora, mas para todo sempre, porque só o Senhor é Deus.